Bom, meus amigos, boa noite, colegas professores, boa noite, você que fez o concurso de ensino médio para secretário, para outras atividades. Estamos aqui hoje com a maior satisfação do mundo, porque a galera que fez a prova, em sua maioria, disse que gostou da prova, que a prova estava dentro dos conteúdos trabalhados, que o que a gente explicou em sala de aula corresponde ao que foi cobrado na prova. Então, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista dos conteúdos, nossos colegas, nossos alunos se sentiram muito bem preparados. E aí vem um abraço, professor Everaldo, vem um abraço do curso Top de Linha, para que vocês entendam que quem planta conhecimento colhe resultados. Então, a gente sabia que a prova não tem um grau de dificuldade muito grande, embora não seja fácil, mas também não é de dificuldade muito grande, que o programa era muito extenso, muito largo, e aquele que aproveitou para estudar primeiro de tudo um pouquinho, vendo todo o conteúdo, se deu bem. Depois aprofundou algumas coisas. Porque, como eu falei, conteúdo extenso, estuda primeiro, lê tudo, superficialmente, depois faz o aprofundamento, tá certo? Então, hoje aqui vamos comentar a prova para vocês e depois vamos primeiro trabalhar com conhecimentos gerais, séries iniciais, e depois vamos trabalhar a prova de professor com os conhecimentos específicos. Vou aqui tentar melhorar aqui a exposição para mim, para ver se eu consigo ter uma visibilidade melhor na tela. Não é isso, gente? Veja bem, pronto, vamos lá. Começando pela primeira questão, gostaria só que vocês dessem um ok aí, se está tudo bem em casa, se está dando para enxergar, se está tendo visibilidade, tá bom? Dê um retorno aí para mim, para a gente ter como administrar aqui a condução dos nossos trabalhos, tá bom? Então vamos começar. Primeira questão, eu apresentei na sala de aula esse mapa, com destaque para Petrolina. Na época eu disse que Petrolina fica no sertão do São Francisco, não é isso? Até falei, ó, você pega Pernambuco e divide. Zona da Mata, Agreste, Sertão, tem Sertão do Mochotó, Sertão Central, Sertão do Aripe, Sertão do Pajeú e Sertão do São Francisco. Aí você tem um mapa, no destaque do mapa, no cantinho vermelho lá, está o município de Petrolina. E diz o seguinte, o mapa destaca o município pernambucano de Petrolina. A informação histórica do município de Petrolina, no sertão pernambucano, a formação histórica do município de Petrolina, no sertão pernambucano, está diretamente relacionada a qual fator histórico geográfico? A descoberta de grandes jazidas de ouro durante o período colonial. B, a expansão da cultura cafeeira no interior nordestino do século XIX. C, a sua localização estratégica às margens do Rio São Francisco, favorecendo o comércio, a navegação e a ocupação da região. Letra D, a instalação de missões jesuíticas voltada exclusivamente à catequese indígena no século XVII. E a letra E, a criação de um polo de indústria têxtil. Gente, se você olhar pelo que nós já estudamos e fizemos questões aqui nessa de aula, qual vai ser a resposta, gente? A resposta vai ser letra C. Observe aí, ó, o que está dito no quadro. A sua localização favorece o comércio, ó, Petrolina é passagem para Juazeiro, que era o centro urbano, a pecuária extensiva e a navegação no Rio São Francisco. Tá bom? Então, primeira questão, 25, letra C, sem dificuldade. Gente, jamais em nenhum momento se associou a origem do povoado de Petrolina à descoberta de ouro. Isso aqui não foi encontrado, não tem nada a ver, tá bom? Café, também em nossa região não tem relação café. Café no século XIX é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A letra D, missões jesuíticas voltadas. Nós tínhamos missões, tínhamos o erro aí da letra D, a palavra o quê? Exclusivamente, né, minha gente? Porque as missões religiosas estiveram aqui, mas não foram nem os jesuítas, foram os franciscanos. Indústria têxtil na origem de Petrolina, vê se cabe, gente. Tem indústria têxtil? Tem, já teve no século XX, tem hoje em dia a São Francisco Têxtil do Vale,
Mas você não vai dizer que a origem de Petrolina tem relação com a indústria têxtil, entendeu? Então, questão 25, o quê? Letra C, de certeza que eu fui o quê? Aprovado ou aprovada no concurso público, tá bom, gente? Vamos à nossa próxima questão sobre cultura, tema que eu abordei muito. Diz assim: as manifestações culturais de Petrolina refletem a identidade sertaneja e ribeirinha do Vale do São Francisco. Nesse contexto, é correto afirmar que o frevo é a principal expressão cultural do município, sendo praticado tradicionalmente em festas religiosas locais. B, o São João de Petrolina destaca-se pela valorização de ritmos como o forró, o shot e o baião, associado às tradições nordestinas. Letra C, o maracatu rural é a manifestação cultural predominante herdada diretamente das comunidades canavieiras do sertão. D, as festas culturais do município têm origem exclusivamente indígena, sem influência africana ou europeia. A música erudita de origem portuguesa é a principal referência às festividades locais. Bom, gente, pelo que está dito aí, claro que você ia pegar a letra B, né? O nosso São João é uma mistura de ritmos. Até que o baião não é tão valorizado assim, nem o shot, mas existe no São João. E existe uma mistura, nosso São João misturado com músicas sertanejas e de outros motes. Então a resposta vai ser o quê? Letra B de bola. Questão simples. Gente, frevo, Petrolina, o povo quase não conhece frevo. Frevo é Recife, é Olinda, é Jaboatão, é a região metropolitana. Não tem nada a ver com Petrolina. C, maracatu rural, zona da mata, gente. O maracatu rural tem muito a ver com o mundo da zona da mata, o mundo da cana de açúcar. Veja que ele fala assim, herdada das comunidades canavieiras, mas não do sertão, das comunidades canavieiras da zona da mata, entendeu? A letra D diz que as nossas festas culturais são exclusivamente de origem indígena? Claro que não, né, gente? Tira aqui a palavra o quê? Exclusivamente. E claro que nós temos influência europeia. A quadrilha veio da Europa, gente. Dos salões de festa da Europa, da nobreza. E também, claro, que tem mistura africana. E você dizer que a música erudita é a principal referência, não é verdade. É o forrozão do sertão. É o forró pé de serra a referência principal, que vem do berço do nosso São João, tá bom? Questão sobre cultura, era previsível e não era difícil. Então, 26 é o quê, gente? Letra B de beijinho doce. Lembram, gente, que eu falava? B de beijinho doce. Pois o beijinho doce caiu no concurso público. E aí, tá feliz? Tenho certeza que você está muito feliz, tá bom? Vamos à nossa próxima questão. Não é, gente? Ana das Carrancas, na revisão, resolvi uma questão falando dela, durante as aulas também, né? Porque ela faz parte da nossa cultura, da nossa produção. Então, vamos ver o que diz aqui sobre o quê? Sobre Ana das Carrancas. Veja bem, amigão. Diz o seguinte: Ana das Carrancas tornou-se uma das principais artistas populares do Vale do São Francisco. Sua obra é reconhecida principalmente por quê? A produzir esculturas em madeira inspiradas em cenas do cotidiano urbano de Petrolina. B, criar carrancas de barro com traços marcantes e expressivos associados à tradição ribeirinha do Rio São Francisco. C, desenvolver pinturas sacras encomendadas pela Igreja Católica no sertão pernambucano. D, produzir cerâmicas utilitárias voltadas exclusivamente ao comércio local. E, elaborar obras abstratas influenciadas pelo modernismo europeu. Bom, gente, todo mundo sabe que as carrancas de Ana das Carrancas eram feitas com barro.
Inclusive, os olhos das carrancas eram vazados em referência ao seu esposo, que era cego. Então, a resposta aí vai ser o quê, gente? Letra B, de beijinho doce. Olha o beijinho doce de novo. Eu sei de você, gente, beijinho doce é a competência socioemocional. Lembra disso? Caiu no concurso, gente. Então, a resposta é a letra B. Só porque não a letra A. As carrancas, de Ana das Carrancas, eram feitas em barro e não em madeira, gente. É muito comum nós termos carranca em madeira. Isso é uma tradição em nossa região muito comum. Mas no caso de Ana das Carrancas, eram feitas com barro, tá bom, gente? Letra C, ela não produzia por encomenda da Igreja Católica. Não existe uma relação direta entre o trabalho artístico de Ana da Carranca e as demandas da Igreja Católica. Isso não faz parte, tá bom? Bom, ela produzia cerâmicas para ser usada, panelas ou outros tipos de coisa? Não, gente. Ela produzia arte e expressão. E não podemos dizer, jamais, que Ana das Carrancas, em sua produção artística, esteve influenciada pelo modernismo europeu, tá bom? Fechamos aí mais uma questão, mais uma letra B, mais beijinho doce, tá bom? Vamos caminhando para as próximas questões. Eu tenho certeza que vocês estão felizes com o desempenho, né, gente? Estão felizes com o desempenho, com toda a tranquilidade do mundo, numa boa, com bastante destaque. Então, vamos lá. O que está se passando, né, gente? O que está caminhando, né, gente? Vamos lá. Diz o seguinte: os aspectos geográficos de Petrolina exercem forte influência sobre a dinâmica econômica e ambiental. Considerando o município, é correto afirmar que a Petrolina está inserida integralmente no domínio dos mares dos morros, com clima úmido e vegetação da Mata Atlântica preservada. B. O município localiza-se no agreste pernambucano, apresentando relevo ondulado e elevada pluviosidade anual. C. O regime climático do município equatorial, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. D. A principal característica física do território é a presença de planaltos cristalinos elevados, responsável pela formação de rios perenes locais. Letra E. Petrolina integra o semiárido brasileiro, com predomínio do clima tropical semiárido, vegetação de caatinga e forte dependência do Rio São Francisco para as atividades produtivas. Gente, não há dúvida que a resposta é a letra E, né, gente? Você pega aí todinho, ó, e vai perceber, nós vivemos no semiárido, não é isso, gente? É o nosso descrição geográfica. Vegetação é caatinga, significa mata branca. E nossa produção econômica está diretamente relacionada às águas do Rio São Francisco. Então, 28, letra E de Everaldo. Tá bom, gente? Professor, e a D? Gente, nós temos planaltos elevados em Petrolina, gente. Claro que não, gente. Nós estamos na chamada depressão sertaneja. Terrenos planos. O lugar mais alto que a gente tem aqui é a Serra da Santa e depois o Serrote do Urubu. Mas são lugares, no geral, é predominantemente o quê? Plano. Letra B, ninguém marcou, né, gente? Não é possível, né? Dizer que Petrolina está no agreste pernambucano, pelo amor de Deus. E a letra A? Dizer que nós estamos na região cuja vegetação é a Mata Atlântica. Também é muito fácil essa questão, facílima, exageradamente fácil para um concurso de professor. É muito fácil essa questão, tá bom, gente? Próxima questão, né, gente? Vamos lá. Questão 29 diz: a dinâmica econômica de Petrolina destaca-se no contexto do semiárido nordestino por apresentar características singulares, ou seja, particulares. Nesse sentido, é correto afirmar que o desenvolvimento econômico do município está fortemente associado ao quê?
A. Substituição integral das atividades agropecuárias por um polo industrial pesado, impulsionado pela mineração. B. A fruticultura irrigada voltada para o mercado interno e externo, viabilizada pelos projetos de irrigação do Vale do São Francisco. C. A produção de grãos em larga escala, dependente exclusivamente do regime natural das chuvas. E. A economia extrativista baseada na exploração intensiva da caatinga nativa. Letra E. Ao predomínio da pecuária extensiva tradicional, sem uso de tecnologia de irrigação. Então vamos lá, gente. Primeira, letra A. Qual é a boa, gente? A boa aí, não há dúvida, que é a letra B, né, gente? Ó, descreve perfeitamente a situação nossa, ó. Nossa cidade, economicamente, está vinculada à fruticultura irrigada, voltada para o mercado interno e externo, viabilizada pelos projetos de irrigação, né? Então, nós não estamos nem focados em produção de grãos, mas em produção de frutas, não é isso? Então, resposta, olha o beijinho doce de novo, beijinho doce de novo aparecendo, gente. Que coisa boa, que coisa fantástica. Bom, nós temos um parque industrial pesado, gente? Claro que não, não existe indústria pesada em Petrolina, indústria de transformação, indústria siderúrgica, não existe isso. A letra C diz que a nossa produção depende exclusivamente do regime natural de chuvas. Não, gente. A nossa produção é predominantemente irrigada. Nós plantamos durante todo o ano. Entendeu? Aí é para se ficar claro. Letra D, a economia extrativista baseada. O extrativismo vegetal ou mineral existe em Petrolina? Não existe, gente. Tá bom? Letra E. Aqui prevalece a pecuária extensiva tradicional, gente. Isso não é a principal atividade econômica. A pecuária, gente, é uma atividade secundária, mas é mais de caprinos e ovinos do que de bovinos. Não é isso? Isso não vai dizer que não existe o uso nem de tecnologia nem de irrigação. Tranquilo? 29, próxima questão. Tá bom, gente? Ó, vamos lá. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, olha aqui, ó, o Estatuto sobre Deficiência, representa um marco na garantia de direitos e na produção da cidadania. Bem, mudamos de assunto agora, saímos da geografia da história de Petrolina e vamos para a Lei da Acessibilidade, Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí diz o seguinte: de acordo com a lei, a deficiência é definida exclusivamente como uma condição médica individual desvinculada de fatores sociais e ambientais. B. A avaliação da deficiência considera apenas laudos clínicos emitidos por profissionais da área médica. C. A curatela é aplicada automaticamente a toda pessoa com deficiência intelectual ou mental. Letra D. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito à capacidade civil em igualdade de condições com as demais pessoas, podendo sofrer restrições apenas nos casos especialmente previstos em lei. Letra E. Acessibilidade entendida apenas como a eliminação de barreiras arquitetônicas em espaços públicos. Bom, gente, qual é a alternativa que tem uma adequada exposição do espírito da Lei Brasileira de Inclusão? Resposta, letra D, né, gente? Ó, resposta, letra D de dado, né? O que ele diz? A deficiência não retira a capacidade civil das pessoas. Ela pode ter propriedade, pode trabalhar, pode estudar, pode casar, pode adotar filhos, pode comprar, pode vender, não é isso? Então, a resposta é a letra D. A letra A tira a palavra exclusivamente, né, gente? Quem faz a avaliação da deficiência é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E não apenas o quê, gente? Olhando a visão do médico, não é isso, gente? Outro erro aqui é dizer que a avaliação está desvinculada de fatores sociais e
ambientais. Isso está errado. Letra B, a avaliação da eficiência considera apenas laudos emitidos por profissionais médicos. Não. A deficiência é biopsicossocial. Ou seja, não são apenas os médicos que emitem parecer. Eles compõem a equipe, gente, mas não apenas médicos. Letra C, a curatela é aplicada automaticamente a toda pessoa com deficiência intelectual mental. Toda pessoa não, gente. E nem automaticamente. A curatela vai depender de uma avaliação médica, de uma equipe e de uma decisão judicial. Então, curatela não se aplica automaticamente. Esse é o grande erro. E a letra E, acessibilidade é entendida como apenas, tira a palavra apenas. Acessibilidade é a superação de todas as barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, né? Então, quando eu quero promover a acessibilidade, eu quero que a pessoa ganhe autonomia, quero que ela consiga caminhar sem depender dos outros. Quando eu digo caminhar, no sentido de ter uma vida menos dependente possível das demais pessoas. Essa que é a grande realidade, tá bom, gente? 17. No contexto da comunicação no mundo digital, as transformações tecnológicas impactaram profundamente a produção, circulação e recepções das informações. Então, assim, como é que o mundo da tecnologia tem impactado nossa vida, nosso dia a dia? Diz, as mídias digitais eliminaram completamente a mediação humana nos processos comunicacionais. B, a comunicação digital caracteriza-se pela centralização da informação e pela passividade do receptor. C, os algoritmos das plataformas digitais influenciam a visibilidade dos conteúdos, interferindo na formação de opiniões e no acesso à informação. D, a circulação de informações no ambiente digital ocorre de forma neutra, sem interesses econômicos ou políticos envolvidos. O uso das redes sociais garante por si só a veracidade e a confiabilidade das informações compartilhadas. Gente, pelo que você diz aí, o que é que a internet faz? Manipula as pessoas, induz as pessoas. Por isso que eu vou para a letra C, onde diz que os algoritmos digitais influenciam a visibilidade dos conteúdos, interferindo na formação de opiniões e no acesso à informação. Então, 17 é letra C, minha gente. 17 é letra C. Professor, qual o erro da A? É a palavra eliminaram completamente. Gente, as mídias interferiram na comunicação? Sim. Influenciaram? Sim. Mas eliminaram a mediação humana? Não, gente. Então, descarta a letra A. B, a comunicação digital realiza pela centralização. É o contrário, é a descentralização. Você tem mais acesso a informações. Você tem mais fontes de informações. Então, é a descentralização. E passividade, nem sempre. A interação, a troca de ideias, todo mundo pode falar, todo mundo pode omitir opinião. Então, a palavra centralização e passividade são duas palavras que não cabem como característica da era da tecnologia da informação e comunicação. A letra D diz, a circulação de informações no ambiente digital ocorre de forma neutra. Não, gente. Não há neutralidade. Há posturas tendenciosas, há interesses sendo que considerados. A letra E diz, o uso das redes sociais garante por si só veracidade. Por si só não, gente, nem tudo que está disponível na rede social é uma informação confiável. Então, eu tenho que ter criticidade para perceber se é verdade ou não. Inclusive, muito mais agora, com a inteligência artificial, que foi aí que o poder de manipulação e de distorção da verdade, o quê? Aumentou, tá bom?
Vamos à nossa próxima questão, né, gente? De boa, para a gente resolver nossa prova, ficar com a cabeça sossegada, tranquila, de boa, na paz do Senhor. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem mais textos. Mas basta apenas que você tenha o chamado o quê? Senso crítico. Diz, observe a charge e depois responda. Diz assim, ó, lendo direitinho, ó. Tá ruim para ler aqui, ó, gente, eu confesso que eu não estou conseguindo ler, não. Mas diz assim, a comunicação no mundo digital redefine as relações entre emissores, receptores e mensagens, especialmente a partir do uso de plataformas digitais. Nesse contexto, é correto afirmar que a lógica algorítmica das plataformas digitais promove de forma automática a pluralidade de ideias e o acesso equilibrado a diferentes pontos de vista. B. A formação de bolhas informacionais e câmaras de eco resulta, entre outros fatores, da personalização algorítmica dos conteúdos consumidos pelos usuários. C. A desintermediação completa da comunicação digital elimina relações de poder e controle sobre a circulação da informação. D. A comunicação digital reduz a participação social, uma vez que limita a produção de conteúdos nos grandes meios de mídia. E. A aceleração do fluxo informacional no meio digital contribui exclusivamente para o fortalecimento do pensamento crítico dos usuários. Bom, gente, qual seria a boa aí, né, gente? Veja bem, a boa aí é a letra B, tá certo? Vamos olhar aí, ó, boa letra B. Quando você começa a acessar, o que eles chamam de bolhas e ecos que resulta? Quando eu começo a acessar certos conteúdos com certas tendências de visões sobre um problema, a tendência é que eu receba muito mais informações e muitos mais textos vinculados à minha visão de mundo. E aí é por isso que é fácil você ficar dentro da chamada bolha. Bolha é um grupo homogêneo que as pessoas têm ideias o quê? Parecidas, não é isso? Então, as chamadas bolhas informacionais. É como se você identificasse você e puxasse para lá. Resposta letra B. Professor, por que não a letra A? Vamos lá, ó, diz assim, a lógica algorítmica das plataformas digitais promove de forma automática a pluralidade. Muito pelo contrário, gente. Eles promovem a manipulação, faz você se identificar com uma certa ideia. E outra coisa, acesso equilibrado a diferentes pontos de vista não é verdade. Você começa a ser conduzido a olhar as coisas sempre de um mesmo problema, sempre de uma mesma visão. Tá bom, gente? Letra C diz, a desintermediação completa da comunicação digital elimina as relações de poder e controle. Não elimina não, gente. Não elimina não. É por isso que tem muitas empresas com os Estados Unidos respondendo penalmente pelos crimes digitais cometidos, pela omissão, pela permissão que se use as redes sociais para manipular e conduzir as pessoas. Então, essa ideia de que elimina relações de poder é uma afirmativa errada. Letra D, a comunicação digital reduz a participação social. Não, gente, ela amplia. Agora, também de forma distorcida, mas amplia. E ela não limita a produção, ela facilita a produção de quê? De conteúdos. Letra E, a aceleração do fluxo informacional no meio digital contribui exclusivamente errado, gente. Exclusivamente está errado, né? Então aí tudo é possível, tudo tem acesso, tá bom, gente? É uma questão que exige de você apenas senso crítico. Tema da próxima questão, Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz, estabelece princípios fundamentais para a garantia dos direitos de criança e adolescente do Brasil, o ECA. É correto afirmar que, vamos lá, a responsabilidade pela efetivação dos direitos do adolescente é exclusiva da família. Errado, gente.
é da família, é da sociedade, é da comunidade, é do poder público. Não é isso, gente? Letra B. As medidas socioeducativas, que seriam as sanções impostas aos adolescentes, aplicam-se apenas ao adolescente aos 16 anos. Não, gente, o ECA não disse isso. Ela diz que medidas socioeducativas se aplicam aos adolescentes, mas não somente aos maiores de 16 anos. Letra C. O princípio da proteção integral reconhece crianças e adolescentes como sujeito de direitos, assegurando-lhes prioridade absoluta nas políticas públicas. Gente, isso é verdade, né, gente? Isso é verdade. Ou seja, a criança tem o princípio da proteção integral. Então a resposta é o quê? Letra C. A D, professor. O ECA prevê salvação penal. Gente, o menor ele é inimputável. O que é uma pessoa inimputável? Que não responde penalmente pelos seus atos. Mas não tem medida educativa? Mas aqui não é considerado penalidade. Então, não prevê responsabilização penal. Isso é errado. A letra E diz, a atuação do Conselho Tutelar depende da autorização judicial. Não depende, gente. Ele tem atribuições expressas na lei do que ele pode fazer por conta própria. São muitas coisas que ele pode fazer, inclusive aplicar a pena de advertência. Outras coisas, claro, que precisa de autorização judicial. Mas, assim, em regra, ele, para atuar, não precisa primeiro o juiz o quê? Autorizar. Tá bom, gente? Próxima questão. Questão de número 20. Tem um texto lá bonitinho, de uma música, que eu não estou conseguindo enxergar, né, gente? Mas que vocês na prova conseguiram ler. E vamos tratar do assunto. Diz assim: shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais andar. Lembra? A letra da canção nos leva a refletir sobre as mudanças climáticas que ocorreram no mundo atual. Essas mudanças climáticas contemporâneas resultam de processos naturais e, sobretudo, de ações humanas que intensificam o efeito estufa. Considerando esse fenômeno, é correto afirmar: o aquecimento global atual é explicado exclusivamente por ciclos naturais do clima terrestre. Gente, primeiro erro, exclusivamente. Segundo, mesmo que não tivesse exclusivamente, do jeito que está aqui, o homem não provoca o quê? O aquecimento. Seria fruto de coisas naturais. Afirmativa incorreta. B diz: a principal consequência das mudanças climáticas é apenas o aumento de temperatura média, sem impactos sobre regimes de chuva. Gente, a palavra apenas deixou a questão o quê? Errada, gente. Tem mudanças climáticas, tem aumento das temperaturas, tem um derretimento das geleiras, tem o aumento das chuvas, a mudança do ciclo hidrológico em muitas regiões. Letra C diz: a intensificação das emissões de gases do efeito estufa, de origem antrópica, quer dizer, da interferência humana, está associada à maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Correto? Correto, gente. Olha aqui, ó. Resposta, letra C, de certeza que você aprovado ou aprovada. D diz: as mudanças climáticas afetam apenas regiões costeiras. Não, gente. Todo lugar está chegando. No deserto, nas geleiras, está chegando em todo lugar. Letra E: a mitigação das mudanças climáticas depende exclusivamente de ações individuais, gente. Tira a palavra exclusivamente. Depende de ações individuais, de ações coletivas, das responsabilidades dos estados e das nações. Tá bom? Feita aí a questão de número o quê? 21. Tá bom? Fechamos essa primeira prova aí de conhecimentos gerais. E agora vamos trabalhar com o quê? Com a prova de secretário. Sendo um pouquinho mais sério, porque o assunto já está repetido, né, gente? Secretário, está aí a prova de secretário e os chamados conhecimentos gerais. Diz assim, ó: o Bodódromo de Petrolina, inaugurado na década de 1990, consolidou-se como um importante espaço de sociabilidade e afirmação cultural no município.
considerando seu papel no contexto urbano e cultural da cidade, assinale a alternativa que melhor expressa a relevância do bodódromo para a identidade cultural petrolinense. A. Representa exclusivamente um equipamento turístico voltado ao consumo gastronômico, sem relação direta com a memória ou as práticas culturais. Gente, você vai ver que essa questão está errada, né? Primeiro porque diz, ali só é um espaço turístico, então tira a palavra exclusivamente. Ali serve para consumo gastronômico? Serve. Mas não tem relação não com a memória do município? Tem relação sim, gente, com a memória do município. B. O bodódromo constitui-se como espaço que articula gastronomia típica, especialmente a carne de bode, com práticas simbólicas do sertão, reforçando identidades regionais e economia local. Por exemplo, toda segunda-feira tem um bode lá, o pirão de bode, tem Manuel da Paixão tocando um forró gostoso. Resposta é o quê? B de beijinho doce. Ó, letra B de beijinho doce. Qual é o da C? O bodódromo funciona predominantemente como centro comercial informal. Não, informal não, gente. Errado. E também, ele predominantemente não é um centro comercial, é um centro gastronômico, né, gente? E é desvinculado das tradições? Não é, gente. Ó, tira isso aqui. Letra D, reflete um processo de descaracterização. Não, gente. O bodódromo é para manter a nossa cultura viva. Então, tira a palavra o quê? Descaracterização cultural. Letra E, um espaço restrito às elites. Não, gente. Todo mundo tem acesso ao bodódromo, tá bom? Vamos retirar esse estereótipo, essa falta de percepção que só gente rica tem acesso ao bodódromo. Tira isso da cabeça, porque isso é estereótipo, né? Não corresponde à realidade, tá bom, gente? Então, vamos à nossa próxima questão. Diz o seguinte: 20. A produção de frutas em Petrolina destaca-se no caráter nacional e internacional, especialmente no contexto do Vale do São Francisco, considerando os fatores históricos, geográficos e socioeconômicos que explicam esse protagonismo, assinale a correta. A. A fruticultura petrolinense desenvolveu-se de forma espontânea? Não, gente. Espontânea não, gente. Alguém interferiu, alguém planejou, alguém correu atrás do investimento. Não é uma coisa espontânea. Não é isso, gente? E ela não é baseada na agricultura de sequeiro, não. É da agricultura irrigada. E não depende do regime de chuvas. B diz, o destaque da produção de frutas em Petrolina está diretamente relacionado à implantação de projetos de irrigação, verdade, ao uso intensivo de tecnologias agrícolas e articulação com mercados externos, especialmente a produção de uva e manga. Correto? Resposta B de beijinho doce. Letra C diz, a agricultura local limita-se ao abastecimento do mercado regional. Não, gente. Ela abastece o mercado mundial, o mercado nacional e também o mercado regional. Tá bom, gente? Então, tira a palavra limita-se na letra C. Letra D, o crescimento da produção de frutas em Petrolina provocou o abandono de práticas agroestacionais. Não abandonou não, gente. Ainda existe o feijão, a mandioca, a batata doce, o milho, a criação de porco, bode, ovelha, galinha, né, gente? E outro erro é dizer que a produção de frutas não gerou impactos, tá bom? Letra E, a especialização na fruticultura irrigada ocorreu sem o apoio de políticas públicas. Não, gente. Olha a Embrapa aí com a pesquisa, olha a Codevasf com os projetos de irrigação, olha o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil com o crédito. Sem o poder público, gente, não haveria agricultura irrigada, tá bom? Vamos lá, próxima questão, a 21. Ó, a 21. Diz o seguinte, vamos lá. Vamos falar. A fundação da cidade de Petrolina está inserida no processo de ocupação e povoamento do sertão de São Francisco, marcado por interesses econômicos, religiosos e estratégicos. Considerando esse contexto histórico, a alternativa correta.
Petrolina teve sua origem diretamente ligada à mineração. Errado, gente. Não tem nada a ver com mineração. B. A origem de Petrolina está associada exclusivamente à expansão da lavoura canavieira. Canavieira em Petrolina, gente, canavieira, se fosse pelo menos em Juazeiro, tem a Agrovale, mas aqui não. E a Agrovale veio nos anos 70, hein? Letra C. O núcleo inicial de Petrolina surgiu a partir de aldeamentos indígenas jesuíticos no século XVI, mantendo-se isolado até o início do século XX. Isolado, gente? Não, Petrolina tinha relações com Juazeiro, não era? Que é chamada Passagem de Juazeiro. D. A cidade foi fundada a partir de um projeto urbano planejado pelo governo imperial no século XIX. Errado. E mais em dizer, sem vínculos com atividades econômicas tradicionais, totalmente errado, né, gente? Letra E. A fundação de Petrolina relaciona-se à formação de um povoado das margens do Rio São Francisco, inicialmente denominado Passagem de Juazeiro, impulsionado pela pecuária, pela navegação fluvial e pela ação missionária. Corretíssimo, gente. Ó, Petrolina, fé, trabalho e educação, os 3 pilares. Resposta, letra E, de eu vou ser o quê? Aprovado ou aprovada, tá bom, gente? Tá aí o gabarito oficial. Vamos para a questão de número o quê? 22. Diz, o relevo de Petrolina apresenta características típicas do sertão nordestino, exercendo influência direta sobre a ocupação do território, o uso do solo e as atividades econômicas do município. Considerando os aspectos geomorfológicos da região, assinale. A. O relevo de Petrolina é predominantemente montanhoso. Errado, gente. É predominantemente plano. Nós estamos na depressão sertaneja, né? B. O município localiza-se integralmente em área de relevo costeiro, gente. Errado, gente. O município é vasto, né? Restinga esse tabuleiro, não tem nada a ver com a nossa região. Letra C. Predomina em Petrolina formas de relevo associadas a planaltos cristalinos e depressões interplanáuticas com superfícies aplanadas que favorecem a pecuária extensiva e a agricultura irrigada. Verdade. Olha aí o gabarito oficial, ó. Gabarito oficial, isso é verdade. Não é isso, gente? Qual é o erro da D? Petrolina, quer dizer, por várias áreas vulcânicas. Pensa uma viagem na maionese. Quem marcou essa daí estava viajando, né? A letra E. As formas de relevo de Petrolina são resultante exclusivamente de processos glaciais. Visto, glaciais, as geleiras descongelaram e veio influenciar a Petrolina. Não tem nada a ver, gente. Tá bom? Próxima questão. 23. Está aí a terra destruída, ó, rachada, a imagem que se tem, e diz: a imagem nos traz uma reflexão sobre a crise climática contemporânea, a qual tem provocado os impactos ambientais, sociais e econômicos em esfera global, com efeitos particularmente intensos em regiões semiáridas, como o sertão nordestino. Considerando as causas e consequências desse fenômeno, a alternativa correta. A crise climática decorre exclusivamente de ciclos naturais do clima. Ciclos naturais, gente, é da interferência humana. Então, aqui exclusivamente deixa a questão o quê? Errada. Não é isso? Não havendo relação com a Revolução Industrial, também está errado não, né? B. O aumento da temperatura média global está associado, entre outros fatores, à intensificação do efeito estufa causado pela emissão de gases como o dióxido de carbono e o metano, resultantes principalmente da queima de combustíveis fósseis. Essa aí eu acho que é boa, né? Não, ó. Essa é a boa, letra B de bola, gente. B de bola. Letra C. As mudanças climáticas afetam apenas os ecossistemas. Gente, apenas está errado, né, gente? Outro erro, sem promover impactos. Outro erro também. Questão fácil. Letra D. Regiões semiáridas tendem a se tornar mais estáveis climaticamente. De jeito nenhum, gente. Elas passam por um processo de desertificação. Letra E diz: a mitigação da crise climática depende de ações coletivas e de políticas públicas. Então, o erro aí é a palavra o quê? Independe, tá bom, gente? Questão que se resolve com o chamado senso crítico, né, minha gente?
se resolve com o chamado senso crítico. O clima foi bastante colocado, ninguém se esperava cair tanto questões sobre clima, né, gente? Sobre as questões climáticas. Diz: a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações sobre Mudança Climática, COP30, que ocorreu no Brasil em 2025, insere-se em um contexto de agravamento da crise climática global e de cobrança por compromissos mais efetivos dos Estados nacionais. Considerando o papel das COPs e os desafios atuais, assinar a alternativa correta. A COP30 tinha como principal função substituir os acordos climáticos anteriores, anulando metas erradas, gente. Não tinha esse objetivo, não, né? Anular metas anteriores, nada disso. A B diz: as decisões tomadas da COP30 possuem um caráter exclusivamente simbólico? Também não, gente. É para virar realidade. C diz: a COP30 reforça a centralidade do debate sobre justiça climática, financiamento climático e responsabilidade histórica dos países mais industrializados no enfrentamento da crise climática. Correto. 24, letra C. Letra D, quer ver como é a letra C? O gabarito oficial. 24, letra C. 25, a realização da COP30 no Brasil elimina automaticamente os impactos. Só fazer a COP elimina, gente? Gente, tem que botar em prática, tirar do papel para virar a realidade. Letra E, as conferências climáticas concentram-se apenas em questões ambientais? Não, gente. Desenvolvimento humano também, o ser humano está lá dentro. 25, questão 25, indo para a ECA, diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí diz: compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, procedência de atendimento nos serviços públicos de relevo pública, de preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas. Aí diz: o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069, consolidou o princípio da proteção integral como eixo central das políticas voltadas à infância e adolescência do Brasil. Considerando o artigo 4º do ECA, assinar a alternativa correta. O artigo 4º do ECA afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com prioridade absoluta a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Essa é a boa. Pode olhar no gabarito, Resposta, letra A. Está errado na B. O referido artigo estabelece que a garantia do direito da criança e do adolescente é exclusiva do Estado, gente? Não, gente. Ele não diz isso, lá o texto está dizendo, ele fala: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, que é o Estado. Então, esse escrever está errado. C, o artigo 4º restringe-se à garantia do direito à educação. Não, gente, a palavra restringe torna a alternativa incorreta, porque não se garante apenas o direito à educação. D diz: o artigo 4º, a prioridade absoluta aplica-se apenas às crianças em situação de vulnerabilidade, não, a todas as crianças em qualquer circunstância, né, gente? Então, o erro aqui é a palavra o quê? Apenas. Letra E, o dispositivo legal estabelece que a proteção integral deve ocorrer apenas após a violação do direito. Não, gente, ela deve ser preventiva e não apenas repressiva, tá bom? Resolvido aí, questão 25, gente. Vamos agora para a questão 26, diz: o Estatuto da Igualdade Racial estabelece diretrizes para a promoção da igualdade de oportunidades e o enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil. Considerando seus princípios e objetivos, assinale a correta. A. O Estatuto da Igualdade Racial limita-se ao reconhecimento cultural da população negra. O erro é a palavra limita-se. Vê isso aqui, está errado. Palavra bota a questão errada. B. O Estatuto define a população negra exclusivamente a partir de critérios ideológicos. Você sabe que o Estatuto diz que negro é quem se autodeclara preto ou pardo. Então, exclusivamente critérios o quê?
biológico, tornou a questão errada. Letra C, a lei prevê a adoção de políticas públicas destinadas a combater a discriminação racial e a promover a igualdade de oportunidades, incluindo ações afirmativas em diferentes setores da sociedade. Correto? Correto. Resposta, letra C. Letra D diz: o Estatuto estabelece que o combate ao racismo é responsabilidade apenas do Estado, gente, não, de todas as pessoas, do Estado e da sociedade. E envolve o que? A sociedade civil. O não aqui também tornou a questão incorreta. A letra E diz: as disposições do Estatuto têm caráter meramente declaratório. Não, gente. Tem caráter obrigatório, gente. O que está lá, você tem que cumprir. Você tem que obedecer. Então, veja aí que a resposta foi letra C. Tranquilo? Vamos à 27ª questão, ó. 27ª questão. Conhecimentos gerais. Tá bom? Diz assim, ó. As redes sociais digitais tornaram-se centrais na dinâmica da comunicação contemporânea, influenciando práticas sociais, políticas e culturais. Considerando seus impactos e desafios no mundo atual, assinala a alternativa correta. A. As redes sociais ampliam exclusivamente a circulação de informações confiáveis, reduzindo a disseminação de discurso de ódio e de desinformação. Primeiro, você vai ver que apareceu a palavra exclusivamente. Elas existem apenas para circular informações? Não. E só informações confiáveis? Não. Tem informações que não merecem confiança que estão lá. Ela reduziu a disseminação do discurso de ódio? Não. Ela ampliou o discurso de ódio e de desinformação. Letra B. O funcionamento das redes sociais é neutro. Não é, gente. Não é neutro. Tem um lado. Sofre interferência de interesses econômicos, interesses políticos, interesses militares. C. O uso das redes sociais elimina desigualdades de acesso à informação. Não elimina não, gente. Porque nem todo mundo tem acesso na mesma proporção. D. As redes sociais contribuem para a reconfiguração das relações sociais e do espaço público, ao mesmo tempo em que intensificam fenômenos como a desinformação, a polarização e a vigilância de dados. Correto? Correto, gente. Olha aí, ó, o gabarito oficial, resposta, letra D. Não é isso, gente? São o uso das redes sociais. D de Deus me leve para a Prefeitura Municipal de Petrolina, né, gente? Lembra disso? Letra E, está errado. As plataformas digitais substituem completamente os meios de comunicação. Não substitui completamente. Vai conviver meios de comunicação e redes sociais. Tá bom, gente? Questão 28, ó. Questão 28. Voltando para onde? Estatuto do Servidor Público dos Municípios. Vamos lá. Diz: o Estatuto do Servidor Público do município de Petrolina estabelece direitos e deveres e normas que regem a vida funcional do servidor público municipal. Considerando os princípios que orientam o Estatuto e a administração pública assinale. O Estatuto prevê que os direitos de servidores públicos municipais se sobrepõem ao interesse público. Não se sobrepõe, gente. Não se sobrepõe ao interesse público. Está errado isso. B. As penalidades previstas no Estatuto aplicam-se apenas aos servidores ocupando de cargos comissionados. Não, gente. Aos efetivos, aos comissionados e aos contratados, gente. Então, onde tem a palavra apenas, a questão fica errada. C. O regime jurídico do servidor municipal de Petrolina é seletista. Exclusivamente seletista. Gente, o do Estatuto, ele é estatutário. Tira a palavra seletista. Não admitindo vínculo estatutário. Isso está errado, tá bom? Letra D. O Estatuto assegura a estabilidade imediata. Imediata não, gente. Você só adquire a estabilidade depois de você vencer o estágio probatório, tá bom? Aí sobrou a letra E, ó. Veja como a letra E está correta, ó. Vamos lá? Letra E, ó. De acordo com o Estatuto, o servidor público municipal deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estando sujeito a deveres funcionais e a sanções disciplinares. 28, letra E, eu vou ser aprovado. Tá bom, gente? Questão 29, também uma questão com tema do meio ambiente, doutor diz assim: o enoturismo de Petrolina consolida-se a partir de condições naturais
e estratégicas produtivas específicas do Vale do São Francisco, diferenciando-se de regiões vitinícolas tradicionais do Brasil e do mundo. Nesse contexto, assinala a alternativa que explica a singularidade do enoturismo petrolinense. A produção de vinhos em Petrolina ocorre exclusivamente de forma artesanal, voltada ao mercado local, o que limita a integração de turismo. Não, gente, não é. Vamos lembrar que Petrolina não produz vinho. Quem produz vinho é Lagoa Grande, é Santa Maria da Boa Vista, é Casa Nova, né, gente? Então, tira isso aí. E o enoturismo ajuda na integração. B diz, o enoturismo em Petrolina baseia-se na vitinicultura de sequeiro. De sequeiro, gente, tá errado, né, gente? É irrigada. C diz, a singularidade do enoturismo Petrolina está relacionada à irrigação controlada do Rio São Francisco, que possibilita múltiplas colheitas anuais de uvas, aliadas a investimentos tecnológicos e articulação entre produção, vitinicultura e atividades turísticas. Correto? Correto. Olha aí. Letra o quê? Letra C. Né? Prestou atenção? O que está errado na D? A atividade enoturista em Petrolina caracteriza-se pela predominância de vinhos de clima frio. Errado, gente. Nada a ver. E letra E, porque a gente está na região quente e se produz aqui a uva desse clima. O enoturismo no município desenvolveu-se de forma espontânea. Não, gente. Tem que alguém fazer, planejar, correr atrás, buscar. 30ª questão. O artesanato de Petrolina constitui um importante patrimônio cultural, expressando saberes tradicionais e identidades locais, especialmente vinculados ao Rio São Francisco e ao semiárido nordestino. Considerando esse contexto, assinala a alternativa correta sobre o artesanato petrolinense e seus principais artistas. O artesanato de Petrolina destaca-se, sobretudo, pela produção têxtil industrial. Industrial, não, gente. Está errado. B. A produção artesanal petrolinense tem como principal característica o uso de cerâmica esmaltada de influência europeia. Também está errado isso, influência europeia. C. O artesanato Petrolina desenvolveu-se majoritariamente a partir de influências urbanas contemporâneas, sem diálogo com tradições. Errado. Tem diálogo com as tradições. Letra D. As manifestações artesanais do município são recentes. Não, gente. Existe há muito tempo, né, gente? Letra E. O artesanato Petrolina é marcado pela valorização de materiais regionais, como o barro, e por artistas como Ana das Carrancas, cuja obra se tornou símbolo cultural do Vale do São Francisco. Correto? Letra E. Muito abordado nas carrancas das nossas aulas. Valeu, gente? Fechamos aí o nosso comentário de questões de conhecimentos gerais. Vou descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para comentar a prova de conhecimentos específicos. Um abraço. Até daqui a pouco. Colegas professores, estamos juntos de novo.